Vascão agora. Vamos. Fala do Diniz, fala dele. Vamos falar dele. O dinizismo tá on, meus amigos. Falem do Diniz. É o seguinte, hein? O Vascão venceu o Melgar 3-0. Aliás, que golaço do Rian, hein? Todos no primeiro tempo. Fez um golaço, o Verratti ainda completou. O Verratti fazendo gol com os pés. O dinizismo tá on. Mas o que me chamou a atenção é o mercado da bola do Vasco, hein, Hernan? Porque porque o Diniz falou, Rayan não pode vender, não. É muito bom jogador. Então. Muito bom jogador. Menino de 18 anos, o garoto, gente. Vamos ouvir o Diniz falando dele. Comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Rayan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Rayan. Esse é um que claramente, para mim, estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Rayan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido, o Rayan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui. Mas não é agora. Eu acho que ele não deve sair, não pode sair. Eu acho que a gente tem que arrumar outras alternativas. Eu já falei com o pessoal, porque ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm um Rayan. Esse Rayan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora, aquele outro Rayan, ele jogava muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui, faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco no futuro próximo. Fernando Diniz, né? Enchendo de moral o garoto, como ele está, né, nesse bom momento, fez 2 gols nos últimos 3 jogos, muito jovem, 18 anos, falou, não vende de jeito nenhum. E o Diniz, ele tem essa filosofia de fazer com que o jogador melhore, né? De cuidar de jogadores jovens. Ele melhora jogador. Eu me lembro muito, assim, quando ele trabalhou no São Paulo, e o São Paulo tinha alguns garotos que estavam meio encostadinhos, assim. Vou citar 3, assim. Encostados, assim, no sentido de dúvida, né? A torcida olhava muito, assim, de cima para baixo, tinha muita dúvida e tal. Um era o Brenner, o atacante, que foi artilheiro, inclusive, e foi vendido. Né? O São Paulo lucrou com o Brenner, que era um jogador que estava em baixa. O Gabriel Sara hoje sai da Turquia, provavelmente vai para um clube grande da Europa, e o São Paulo ainda vai lucrar com essa revenda. Ele saiu do São Paulo e foi para um clube inglês, o Norwich, da 2ª divisão, aí agora foi para a Turquia. Tá bem lá na Turquia. E o outro é o Nestor, que fez o gol do título. Do São Paulo da Copa do Brasil. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Então, E agora bem no Bahia também. Bem no Bahia. Provavelmente o Bahia vai exercer a compra, está emprestado. O São Paulo vai ganhar um dinheiro ali para desafogar as dívidas. Então, você vê que é trabalho, é legado que deixa um treinador, né? O Diniz não conquistou título no São Paulo, mas deixou legado. Então, quando o Diniz chega no Vasco e ele aceita a proposta do Vasco e fala, é maluco o Diniz, tem mercado, poderia ter pego outros clubes e tal, vai pegar o Vasco que está quebrado e tal. Não, é um treinador que sabe onde está chegando e sabe o que quer fazer. Então, se ele chega para a diretoria e fala, manda uma letrinha pública, o Diniz não é de chegar e falar o que ele está falando antes de falar com o Pedrinho. Certamente ele já falou com o Pedrinho antes, falou, não vende o moleque não. Ali o que ele está falando, ele já falou para a diretoria. Na própria coletiva ele fala, né? Conversei com ele sobre isso, então provavelmente conversou com o Pedrinho, com o staff do jogador, né? Para trabalhar isso, a gente tem que arrumar uma forma, ou seja, para que o staff do jogador, o jogador também fique feliz, que a família dele também fique feliz, um jogador em crescimento, claro, que é um crescimento financeiro também. Então, tudo isso, ele ajuda a compor toda essa história. E aí depois o jogador pode ser muito mais valorizado, pode vender por muito mais. É a mesma história do Wesley no Flamengo. Poxa, embaixo, a torcida querendo matar o jogador, que não tem confiança, não joga bem. Aí recebe uma proposta, o Flamengo não vende, agora o jogador vale 30 de euros e está na seleção brasileira, convocado pelo Ancelotti. Então, assim, às vezes o futebol é essa pressa de vender, essa necessidade, você segura um pouco, o jogador te responde. E acho que o Diniz está certíssimo. E ele falou, né? Não queremos vender ele agora. E o Vasco, inclusive, já disse 100 milhões de reais por ele, sondagens da Turquia. Será que vai chegar coisa muito grande para o Rayan e aí vai ficar difícil
atender tudo isso que o Diniz está pensando? O que você acha, Hernan? Por uma percepção mesmo de mercado. É um garoto que pode atrair muitos olhares aí? Ele é um jogador que que depende muito do clube, né? Você vê, por exemplo, comparar aqui com o Estevão. O Estevão já vinha sendo observado e era visto pelo mercado europeu já desde a base do Palmeiras. Só que o Palmeiras é um clube que hoje é tão organizado que o moleque do sub-15 já tem as informações no scout dos principais clubes da Europa. O Joshua do Flamengo já vem sendo observado desde a base do Flamengo, quando ele marcou lá 100 gols. Os principais clubes da Europa, principalmente os clubes ingleses, já olham para o Joshua há muito tempo. Mas nós estamos falando de clubes organizados, clubes com saúde financeira. No Vasco, lamentavelmente, não acontece isso. Então, pumba, surge uma joia como essa, aí você vende para o primeiro mercado. E aí, muitas vezes, não é observado da maneira correta. E aí, a primeira oferta que chega, você precisa vender. E muitas vezes o jogador nem vai para o clube certo, com a característica dele, e aí se frustra, volta, bate, volta, e aí o jogador é chamado de bagre porque ele bateu na Europa e voltou. Então, assim, às vezes o caminho da bola, do mercado da bola, ele é muito ingrato com o jogador. E aí, ainda bem que tem um cara como o Fernando Diniz que sabe tratar desse assunto, porque é um assunto que extrapola a bola. Às vezes é um assunto muito mais, assim, pessoal, humano mesmo, humano, né? do que do futebol. O futebol não é fácil, né? É muito sensível, né? São muitas circunstâncias que entram em campo, então por isso é muito legal ver um trabalho como esse.